Olá, Psi! Nesse vídeo nós vamos dar início a uma série de questões relacionadas à avaliação psicológica disponibilizada pelo Conselho Federal de Psicologia na nova cartilha que trata sobre os temas. Vamos começar? Neste vídeo, nós vamos falar então sobre a cartilha de avaliação psicológica publicada recentemente pelo Conselho Federal de Psicologia e disponível gratuitamente para todos os estudantes e profissionais da área. Basta que você procure a cartilha no site do Conselho ou então na descrição aqui do vídeo e faça o download. Lá você vai encontrar então algumas características gerais dessa cartilha. Então ela foi proposta pela Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica do CFP, junto com outras entidades científicas da área. Já é a terceira versão da cartilha e que foi atualizada em 2022 em função de vários movimentos que vieram questionar a legitimidade do uso dos testes psicológicos por profissionais não psicólogos ou público leigo. Então, já era uma necessidade de atualizar a cartilha, mas também o Conselho se mobilizou no sentido de mostrar como que a avaliação psicológica é sensível em determinados contextos e que são abordados nessa cartilha também. Então, a cartilha aborda questões gerais sobre a avaliação psicológica, específicas sobre os testes e as características dos processos avaliativos em diferentes contextos, mais especificamente na relação da avaliação psicológica relacionada ao trânsito, ao manuseio de arma de fogo, concursos, cirurgias eletivas, entre outros. Então, essas são as características gerais da cartilha que nós vamos aprofundar aqui em alguns vídeos no nosso canal. Já não é de hoje que nós temos vídeos aqui no canal falando sobre a definição da avaliação psicológica, que é algo fundamental para todo estudante e profissional que pretende atuar nessa área. Então, o Conselho Federal de Psicologia resgata a resolução até então vigente, que é a resolução do CFP número 9 de 2018, para definir a avaliação psicológica como sendo um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos, composto então de métodos, técnicas e instrumentos com o objetivo de oferecer informações para a tomada de decisão, seja no âmbito individual, grupal ou institucional, com base em demandas, condições e finalidades específicas. Então é estruturado porque demanda um planejamento, a avaliação não acontece de forma aleatória, vai investigar fenômenos psicológicos que vão variar de acordo com o contexto. Então, se for uma avaliação num contexto escolar, pode se referir a questões de aprendizagem, de atenção, de memória. Se for no contexto de trabalho, a questões relacionadas ao clima, à cultura. E em um contexto jurídico, a fenômenos da personalidade, entre tantos outros. Então, esses são os fenômenos psicológicos. Usando, então, métodos e técnicas, ou seja, não é algo restrito ao uso de testes psicológicos, e o objetivo dessa avaliação vai ser de oferecer subsídio para tomada de decisão nesses diferentes contextos, que vão impactar, então, desde os indivíduos até as instituições de uma forma geral. Então, uma avaliação num contexto organizacional, por exemplo, ela pode ter uma abrangência maior, ou dependendo do objetivo a que se destina. Então, se é mudar aspectos da cultura ou do clima, então isso pode variar também. Cada avaliação psicológica ela vai ter um objetivo inicialmente proposto que vai fundamentar. Então, na área da psicologia, a avaliação psicológica ela acontece quando há uma demanda necessária de questionamento em relação a quais possíveis decisões ou processos que devem vir posteriormente a ela. Então, é recomendado que ela aconteça aí, principalmente antes de qualquer intervenção nessa área, certo? Quais são as fontes de informação que a psicóloga pode utilizar? A cartilha vem identificar que existem as fontes fundamentais de informação, como os testes psicológicos, as entrevistas, os protocolos de observação e as fontes complementares de informação. Então, elas vêm complementar aspectos para esclarecer algumas questões relacionadas à avaliação. Então, podem ser materiais que vão complementar, mas a gente vai dedicar um outro vídeo para falar o que são cada uma dessas fontes, suas principais diferenças.
a avaliação psicológica, ela se diferencia dos testes psicológicos. Então, a própria definição vai nos ajudar a compreender isso. Então, a avaliação psicológica ela é um processo amplo que vai envolver a integração de informações de diferentes fontes, como as complementares e as fundamentais. E dentre essas fontes, então, nós temos os testes psicológicos, as entrevistas, observações sistemáticas e análise de documento. E deve considerar o contexto e os determinantes biopsicossociais. Já a testagem psicológica ocorre com foco na aplicação de testes psicológicos. É bem isso que o termo indica. Então, é a aplicação dos testes psicológicos e obtenção de informações a partir dessa testagem. E é, então, uma etapa da avaliação psicológica. Então, nós não podemos restringir a avaliação psicológica como sendo a aplicação de testes. Porque pensa, por exemplo, na orientação profissional e de carreira, que é muito confundida na nossa sociedade como preciso fazer um teste vocacional, quando na verdade é um processo que demanda aí diferentes fontes de informação para auxiliar adolescentes e jovens adultos no processo de tomada de decisão em relação às suas carreiras. Então, pode utilizar os testes psicológicos, mas não necessariamente vai utilizá-los ou se restringir a eles. É um processo muito mais amplo que demanda entrevistas, observações, diálogos, vários encontros para que essa demanda vá se esclarecendo e a pessoa tenha mais domínio do seu processo de tomada de decisão, mais consciência. E a testagem psicológica, todo teste, ele acaba sendo muito específico. Então, não existe um teste que vai avaliar aspectos gerais do indivíduo. Então, ele tem foco em determinados aspectos psicológicos. Então, existem os testes de inteligência, de personalidade, de memória, de atenção, de aprendizagem, entre tantos outros, que são específicos àquele construto de interesse e que também tem um público-alvo, ou seja, os testes eles não podem ser aplicados de forma irrestrita a diferentes pessoas, né? Então, existem testes que são específicos de crianças, outros de adultos, enfim. Tem testes para pessoas mais idosas, vai depender aí do construto e do público específico. Então, o teste ele não substitui um processo de avaliação psicológica. E a gente faz um pouco dessa confusão, principalmente se você pensar aí na perícia psicológica para tirar a carteira de habilitação. Então, é uma avaliação, porque acaba que não é só a aplicação do teste, mas tem um momento de entrevista também, mas acontece em um único encontro. Então, mesmo que seja um único encontro, a psicóloga está lá utilizando diferentes fontes para obter as informações necessárias para indicar se aquela pessoa está apta ou não psicologicamente a tirar sua carteira de habilitação. Então, a avaliação é um processo mais amplo que contempla aí a testagem psicológica. Não se esqueça disso, combinado? É isso, essas foram algumas questões gerais que nós exploramos em relação à cartilha de avaliação psicológica. Não esqueça de fazer o download e ler essas questões com atenção. Se você ainda tem dúvidas, deixa aqui nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu curtir nesse vídeo, além de compartilhar com outros estudantes e profissionais de psicologia que possam se interessar também por esse tema. Combinado? Então nos vemos em breve. Tchau, tchau!